E aí o tema que eu trouxe para a nossa conversa de hoje, que é esse tema, que é uma pergunta, né? Somos todos irmãos? É justamente para refletirmos em como nós estamos agindo uns com os outros nesse nosso mundo, nesse nosso planeta Terra, que nos dá essa oportunidade de fazermos esse trabalho da reforma íntima que nós estamos falando aqui. Porque nós percebemos nos dias atuais um cultivo cada vez maior desse individualismo. Apesar de nós vivermos em sociedade, apesar de nós estarmos inseridos num núcleo familiar, quando nós encarnamos neste planeta, nós cada vez mais buscamos estar sozinhos. Os nossos desejos, as nossas escolhas visam muitas das vezes evidenciar aqueles vícios que nós teríamos de vencer, ou seja, orgulho, vaidade, egoísmo. Passamos então a viver cada vez mais para nós mesmos e cada vez menos para os outros. Então, essa sociedade que nós vivenciamos, que são os nossos irmãos, onde nós também deveríamos cuidar uns dos outros, né? A gente acaba prejudicando esse relacionamento que nós temos aqui. Nós percebemos, por exemplo, tivemos agora essa Copa do Mundo, né? A Copa, que é um evento esportivo, como as Olimpíadas, que são eventos que têm esse condão de mostrar a união, a fraternidade entre povos, e a gente percebe que às vezes a gente acaba entrando nesse ódio gratuito a irmãos de outras nacionalidades, ou porque às vezes venceu ou perdeu um jogo. E como nós olhamos também às vezes para dentro de questões em que nós criamos inimizades dentro da nossa família, com os nossos irmãos que vivenciam na nossa sociedade, no nosso trabalho, por opiniões diferentes, por escolhas diferentes. É aquela pessoa não é meu irmão mais porque ele professa uma religião diferente da minha. Eu não considero ele meu irmão porque ele tem um pensamento político diferente do meu. Ou ele não é o meu irmão porque ele está agindo de uma maneira que, ao meu ver, eu considero como sendo equivocado. Ou seja, todos os momentos nós estamos criando justificativas para deixar de enxergar o próximo como sendo o nosso irmão. E quando eu trago isso, não é para nós desanimarmos, pensarmos que nós, enquanto sociedades, estamos retroagindo, porque nós temos que lembrar, lá da questão de número 118 do Livro dos Espíritos, que os Espíritos afirmam para nós que não tem como nós retroagirmos enquanto Espíritos, nós podemos apenas estacionar. Ou seja, isso que nós estamos hoje externalizando nas nossas condutas, nada mais é do que aquilo que nós ainda não vencemos. Ou seja, ainda trazemos dentro de nós esse individualismo, ainda trazemos dentro de nós essa falta de fraternidade, essa falta de empatia que nós precisamos ter com aqueles irmãos que estão conosco nessa jornada e que também estão evoluindo, assim como nós. Então o convite é para nós lembrarmos que somos espíritos imortais, que Deus criou a todos nós, simples e ignorantes, a sua imagem e semelhança. E quando nós lembramos dessa passagem, né, que fomos criados à imagem e semelhança do nosso Criador, não é no sentido de que Deus é aquele senhorzinho de barba branca sentado no seu trono, ou aqueles deuses do Olimpo que têm todas as vaidades humanas, ou às vezes vaidades até piores, mas sim no sentido de que nós temos dentro de nós uma centelha divina. Essa centelha que também vai nos permitir a ser criadores como o nosso Criador o é. Claro, quando a gente fala que nós também seremos perfeitos tal como Deus o é nessa perfeição relativa, porque nunca seremos como Deus é, porque Deus é único, né? Ele é esse ser perfeito. Mas nós temos essa centelha dentro de nós. E para a gente colocar em prática isso, nós temos que entender a humanidade toda como sendo os nossos irmãos que também possuem essa centelha e que nós temos que trabalhar juntos se queremos ter um mundo melhor. Às vezes nós escutamos esse tipo de frase, a gente acha que é algo muito, digamos assim, utópico essa frase de um mundo melhor, mas não foi isso que Jesus prometeu para nós quando ele disse que o reino dele não é neste mundo, mas que tem início no coração dos homens. Ou seja, se nós queremos estar em um local melhor do que nós estamos, é necessário que nós nos reformemos a nós próprios. Nós temos que buscar dentro de nós aquilo que queremos dentro do nosso futuro. Então a primeira análise que eu faço para a gente pensar nesse tema de que nós somos todos iguais é um convite para a gente analisar aquela parábola do bom samaritano, né? Porque é uma parábola muito conhecida
E essa parábola é interessante porque Jesus vai trazer ela quando ele está falando da necessidade da caridade que nós temos que fazer. Então, só para a gente poder recapitular qual que é o contexto dessa parábola, que está lá em Lucas, pegar certinho para depois quem quiser olhar em casa, dar uma lida. Então ele está lá em Lucas, capítulo 10, versículo 25 a 37. O contexto ali, a gente tem uma conversa entre um doutor da lei e Jesus, e esse doutor da lei vai fazer um questionamento para o mestre, o que ele deve fazer para herdar a vida eterna. E Jesus, como um bom professor, ele joga a pergunta de volta para esse doutor da lei. Né? Ele pergunta, o que está escrito na lei de Moisés? Esse doutor da lei vira para Jesus e fala, amarás ao Senhor teu Deus de todo o seu coração, de toda a tua alma, de todas as suas forças, de todo o seu entendimento e ao próximo como a ti mesmo. E aí Jesus então fala, faze isso e viverás. E o doutor da lei, claro, sabendo que ele não estava agindo dessa forma, aí ele faz aquela pergunta para Jesus, quem é o meu próximo? E aí que vem a parábola do bom samaritano. E é interessante que a parábola do bom samaritano, comumente nós fazemos duas interpretações dela. Primeiro é aquela interpretação de quem nós somos. Nós somos o sacerdote, nós somos o levita ou o samaritano. E a moral comum que vem nessa parábola é porque todos esperam uma postura diferente do levita e do sacerdote, pelo conhecimento que eles têm da lei, e eles não ajudam aquele que estava machucado, que estava todo no chão, estropiado no chão, e o samaritano, que ele era visto como sendo, entre aspas, o inimigo do povo judeu, que não tem o conhecimento da lei mosaica, ele é aquele que para e faz o auxílio. Uma outra interpretação que nós fazemos muito aqui também é que nós, muitas das vezes, somos aquele que estamos caídos do chão e dependemos da caridade dos que passam para nos auxiliar. Mas tem uma interpretação que eu achei muito curiosa que serve para esse nosso estudo de reflexão que nós estamos trazendo. Porque nós começamos fazendo uma análise de que muitas das vezes nós não nos enxergamos como irmãos, porque nós não temos essa empatia necessária, ou seja, tudo aquilo que o outro comete de equivocado ou que nós achamos estar equivocado, nós de certa forma criamos um ranço dessa pessoa e nos distanciamos dela e deixamos de ver ela como irmão. Então, uma interpretação de empatia. Claro que essa interpretação não é minha, é uma interpretação que eu vi quando o Haroldo Dutra Dias, fazendo uma palestra sobre a caridade, e ele trouxe esses conteúdo mais histórico, digamos assim, geográfico daquela situação, do povo daquela época, e eu achei muito interessante, porque ele vai falar o seguinte. Primeiro ele vai trazer para nós, quando a gente pensa naquela parábola, que esse contexto histórico e geográfico da viagem de Jerusalém. Porque se a gente for no começo do Evangelho, lá no capítulo 10, versículo 30, a gente vai ver que eles estão saindo de Cafarnaum para Jerusalém. A gente tem que imaginar que mais ou menos de quilômetro, a distância que nós temos ali entre Cafarnaum e Jerusalém, seriam uns 140, 144 quilômetros. Então vocês imaginam você andar a pé essa distância, que seria aproximadamente como de Juiz de Fora a Tiradentes, só que você estaria andando a pé num deserto escaldante. E numa época em que era uma época festiva. Porque o sacerdote, o levita, eles eram funcionários, eles eram trabalhadores que tinham a sua função, a sua tarefa a ser exercida em turnos. Ou seja, eles estavam indo para Jerusalém, saindo de Cafarnaum, para poder exercer a sua atividade, que era uma atividade muito específica. O Haroldo vai lembrar que o sacerdote daquela época, ele não era o similar a um padre dos dias atuais, porque às vezes a gente faz essa associação, né? O padre, o sacerdote. Ele comenta que o sacerdote naquele momento em Jerusalém, a tarefa dela era algo muito específico que estava no sentido do sacrifício dos animais. Eu acredito que todo mundo que já viu aqueles filmes que retratam essa época em Jerusalém, que eles estavam nas festas da Páscoa, que eles iam lá, e até que você tem aquela famosa cena do comércio, né, que Jesus acaba... Isso aparece em todos os filmes de que está tratando essa época. Então o sacerdote, ele tinha o papel de sacrificar esse animal sem fazer com que o animal sofresse. Porque se o animal sofresse,
ele não tinha valor para Deus conforme a interpretação que eles tinham lá. Ou seja, era um trabalho muito específico que o sacerdote estava indo fazer. E para ele exercer essa tarefa, ele também tinha um preparo que demandava tempo. Ele não podia chegar lá e exercer se ele não tivesse purificado. E o trabalho de purificação do sacerdote dentro da cultura judaica era algo que demandava uma abdicação de algumas coisas num tempo de 7 dias. Então ele não podia encostar, por exemplo, na mulher se a mulher estivesse naqueles dias. Ele não podia encostar num animal que estivesse morto ou numa pessoa morta. Ele não podia encostar ou se alimentar de determinados objetos, porque senão ele estaria sendo considerado impuro para poder exercer aquela atividade que ele teria que exercer no templo naquele momento. Então, nós temos um contexto em que você tem um profissional, podemos dizer assim, que está saindo de Cafarnaum para Jerusalém, para poder exercer a sua tarefa específica, e ele está trazendo o alimento para a sua família. Porque como é que era o salário desse sacerdote e do levita? Nesse sacrifício dos animais, que equivalia para o sacrifício do sangue derramado, ele voltava com a carne toda, com aqueles alimentos que eram oferecidos para os seus familiares. Então, se nós formos imaginar que o sacerdote tem um turno de trabalho de 2 vezes ao ano, esse era o momento que ele tinha para trazer alimento para a sua casa. Então, agora você imagina a cena: sacerdote, levita, saindo de Cafarnaum para Jerusalém, para poder exercer a sua tarefa, que era um trabalho sério dentro dos conceitos daquela época, religiosos daquela época. Eles se prepararam 7 dias para poder se manterem puros, para poder conseguir exercer a sua atividade, também pensando no alimento, no salário que ele tinha que trazer para casa para poder alimentar a sua família. Ele está fazendo essa caminhada nesse deserto, nessa distância, numa estrada que é uma estrada perigosa, com muitos assaltantes, muitos ladrões, então tinha que ter uma atenção redobrada, e ele se depara com uma pessoa caída no chão. Não sabe se aquela pessoa está morta, não sabe o que aconteceu com aquela pessoa, se aquela pessoa é um bandido, é um ladrão. E aí nós perguntamos para nós mesmos: nós pararíamos? Imaginemos que nós, na nossa função, você é um médico, que você está tendo uma cirurgia marcada, você tem uma reunião importante de trabalho, você bem vestido, ou você é um advogado que tem uma audiência, ou você como professor que tem que dar aula com seus alunos na sala, bem trajado, você tem o horário certo com a sua responsabilidade, no caminho que você está indo no Parque Alfred, ali você é uma pessoa caída no chão, você vai parar? Então esse que é a empatia que nós temos que ter. É entender que aquele sacerdote, aquele levita, por mais que quando Jesus nos traz essas figuras para poder demonstrar que eles tinham conhecimento da lei, mas só que eles não estavam agindo como a lei mandava eles fazer, é também nós entendermos que esses irmãos tinham os seus compromissos. E dentro das limitações que eles estavam passando naquele momento, digo as limitações no sentido daquilo que eles acreditavam estar fazendo o certo. E nós estamos aqui julgando, às vezes, esse sacerdote, esse levita. Volto a repetir, não estamos tirando aqui essa moral que Jesus trouxe, mas é só um novo ponto de vista para a gente refletir a nossa empatia. Porque Jesus também falou para nós: não julgueis para não ser julgados. E quantas vezes nós estamos julgando esses irmãos, sendo que nós, na maioria das vezes, cometemos equívocos muito mais graves. Vamos pensar em Judas. Todo ano a gente tem a malhação de Judas, a traição de Judas. Sendo que Judas, hoje em dia, já é um espírito que está lá na frente. Já ultrapassou nós, assim, milhas de distância. E sem contar que aqueles que tiveram a oportunidade de ler algumas das obras subsidiárias, se não me engano, da própria Ivone Pereira do Amaral, que vai trazer alguns textos que falam sobre esse momento de Judas, a gente vai perceber que Judas ele não estava mal intencionado. Judas tinha muita fé em Jesus. Por isso que ele agiu daquela forma. Porque ele realmente acreditava que se ele colocasse Jesus naquele empurrãozinho que ele estava fazendo ali, aí Jesus ia mostrar o seu poder e ia fazer o que ele acreditava que Jesus iria fazer. Só que Judas estava equivocado. Tinha boas intenções, mas estava equivocado. E nós até hoje estamos malhando Judas. Às vezes trazemos o Judas nessa figura de traidor como sendo nosso inimigo. E quantas vezes nós não traímos os nossos princípios, a lei de Deus? Essa é a reflexão que nós temos que fazer.
Eu tenho um mau hábito de sempre que eu assisto um vídeo palestra, de estudo, vou ler comentário. Eu não sei por que eu faço isso, mas eu ainda tenho esse hábito. E aí você vai ler comentário, de repente você percebe que do nada tem alguém que começa a falar mal, mas assim, mal de uma maneira negativa, veemente num expositor, porque o expositor falou algo que ele não concordou. Ou seja, até aquele momento você acompanha um palestrante, um expositor, qualquer pessoa que faz vídeo, qualquer pessoa que tem uma opinião, você está gostando, você está acompanhando, mas a pessoa fala algo que você não gosta, você vira inimigo daquela pessoa. Por que nós agimos assim? Isso nós fazemos nas nossas vidas. Nós conversamos com a pessoa, adoramos aquela pessoa e descobrimos que aquela pessoa não vota na mesma pessoa que eu votei. Que aquela pessoa não gosta da banda que eu gosto, do time de futebol que eu gosto. Eu não gosto mais daquela pessoa. Vira a cara. Trato ela como sendo o meu inimigo. Porque a pessoa nasceu em outro lugar, que a pessoa de um outro país. Por que, se nós somos irmãos? Se nós sabemos que somos espíritos imortais e que nós vivenciamos aquelas experiências que são as experiências necessárias para o nosso amadurecimento, hoje nós estamos numa posição X, mas amanhã nós podemos estar, ou já estivemos, naquela posição que nós estamos criticando hoje. Então, se nós sabemos disso enquanto espíritas, não faz sentido nós criarmos essa divisão. Nós acreditarmos que Deus beneficiou uns, beneficiou outros. Né? Tem até aquela frase popular que todo mundo fala assim, se Deus está comigo, quem está com outro? Né? A gente sempre achando, não, Deus está comigo, então quem está com outro? Porque Deus está com todos nós. Somos nós, dentro da nossa individualidade, do nosso egoísmo, da nossa vaidade, que criamos essa separação, e dessa separação vem divergências. Olha a quantidade de guerra que nós estamos tendo, a quantidade de crimes que nós temos. Crimes porque uns acreditam, às vezes, que a mulher é inferior ao homem, que a raça X é inferior a outra raça, sendo que todos nós somos irmãos. Sendo que hoje eu encarno uma posição masculina, amanhã eu estou numa posição feminina, hoje eu estou como brasileiro, amanhã eu estou na África, depois eu estou na Europa. O planeta Terra é este barco que nos dá uma oportunidade de nós vivenciarmos experiências. E nós não podemos esquecer isso. Nós não podemos esquecer que todos nós somos iguais perante Deus. Porque quando nós vamos olhar lá na questão de número 803, que foi proposta por Kardec, a gente tem exatamente essa pergunta. Porque a pergunta vai ser, todos os homens são iguais perante Deus? E a resposta é, sim. Todos são iguais, uma vez que foram criados para o mesmo fim. E não há exceção na lei divina. Ela atinge a todos. Por isso é uma lei. São os espíritos que estão falando. E a lógica nos traz isso. Quando a gente vê aquela simbologia no Antigo Testamento do Adão e Eva, né? Claro que essa simbologia do Adão e Eva no paraíso, no Jardim do Éden, traz para nós muitas referências que nós podemos pensar. Mas pensando especificamente nessa interpretação de nós sermos criados simples e ignorantes e sermos todos iguais. Você imaginar que você tem os dois seres, Adão e Eva, que foram criados por Deus, simples e ignorantes. Então, enquanto eles eram simples e ignorantes, não tomavam as suas atitudes, as suas decisões, Deus estava ali, de certa forma, amparando eles no sentido de não deixar que nenhuma consequência acontecesse com eles, já que eles não estavam criando nenhum ato que fosse um ato que poderia ocasionar uma consequência mais desastrosa. A partir do momento que eles comem aquela maçã, que é a maçã que trouxe para eles o conhecimento do bem e do mal, ou seja, eles começam a agir com livre-arbítrio e tomar as suas próprias decisões, e aí vão ter as consequências. E aí quem lê o Antigo Testamento vai ver que eles saem do paraíso, começam a agir da maneira com o seu livre-arbítrio, e acontece um monte de coisas. Você tem Caim e Abel, Caim mata Abel, até você chegar na Arca de Noé, onde na linguagem figurativa do Antigo Testamento, Deus resolve acabar com a sua criação e começar tudo de novo. Mas uma interpretação muito interessante disso é como nós ocasionamos, às vezes, os nossos desafios, as dificuldades que nós vivenciamos, por conta das escolhas que nós fazemos com o nosso livre-arbítrio. E se você pega essa parte do início do Antigo Testamento, principalmente quando a gente sai lá para Caim já matando Abel, ou seja, onde você tem o seu irmão e você no seu ódio por conta de o seu irmão ser mais valorizado do que você diante de Deus, você vai lá, mata ele e agora você tem toda a consequência por conta desse ato que você fez. E se ele tratasse
Abel como sendo seu irmão, não fazendo esse ato de assassínio, nada daquilo tinha acontecido. Então essas linguagens figurativas servem para nós pensarmos em como nós estamos agindo com os nossos irmãos. Será que nós não estamos matando o nosso irmão? Talvez hoje, com o entendimento que nós já temos, né, com a mensagem de Jesus, com a doutrina espírita, nós não estamos cometendo nenhum assassinato do ponto de vista material. Mas talvez estamos matando a esperança, sonho, ideias. Matando o livre-arbítrio que o outro pode ter. Quantas vezes chega alguém para nós feliz com uma decisão que tomou, com algo que quer fazer, a gente olha com aquela cara feia, ou às vezes a gente não fala nada, dá uma resposta meio atravessada, aquela pessoa que veio todo feliz contar algo para nós, sai desestimulada. Então a gente tem que pensar muito como que nós estamos influenciando aqueles que estão à nossa volta. Porque a caridade é isso. A parábola do bom samaritano vem lembrar para nós a caridade. Apesar de a gente ter trazido essa outra interpretação, o que a gente falou também. E a gente está cansado de escutar na doutrina espírita que fora da caridade não há salvação. E a caridade não é apenas as questões materiais, não é apenas eu ajudar a pessoa financeiramente. Também é, mas essa é a caridade mais fácil. A caridade, tal como Jesus a entendia, que foi a pergunta que Kardec fez no Livro dos Espíritos, a gente lembra daquele BIP que a gente fala com o pessoal da mocidade de evangelização, que é o benevolência para com todos, indulgência para as imperfeições alheias e perdão das ofensas. É ser benevolente, é ser indulgente, é perdoar as ofensas que os outros estão cometendo. Porque no final das contas, nós também ainda erramos, nos equivocamos. Estamos encarnados neste planeta de expiações e provas. Se estamos aqui e sabemos que não somos espíritos missionários nesse sentido dessa missão celestial, claro que todos nós temos as nossas missões, mas a gente está falando desses missionários que não precisariam passar pelas expiações e provas, nós estamos aqui para nos fortalecer, para vencer esses equívocos. Ou seja, fomos criados simples e ignorantes, estamos vivendo neste planeta de expiações e provas, passando por desafios, dificuldades, que são as colheitas daquilo que nós plantamos em outros momentos, assim como os nossos irmãos estão aqui. E Deus permite que nós vivenciemos essas experiências juntos, como irmãos, uns com os outros, para que possamos nos ajudar. Porque naquilo que eu já venci, eu vou ser o estímulo para aquilo no outro que ainda está em débito, que ainda tem falta. E ele vai me ajudar naquilo que eu não tenho. Pois cada um tem uma experiência. Cada um tem algo a acrescentar. Por isso que nós estamos aqui juntos. Tanto que você tem aquela questão do Livro dos Espíritos, que eu peço desculpa que eu não trouxe o número da questão, que você vai perguntar se há algum benefício em você viver em isolamento. Né? Eu vou para as montanhas, eu vou viver orando, me isolando. E a gente tem aquela resposta que fala, olha, não fazer o bem já é um mal por si só. Então é necessário que estejamos convivendo uns com os outros para haver essa troca. Porque é assim que nós vamos nos aprimorar. É assim que nós vamos ser melhores cada vez mais. Nós não podemos esquecer que Deus possui essa característica de ser bom e justo, misericordioso. E Ele nos dá essa oportunidade dessa vivência na Terra, na matéria, que é uma vivência difícil, com aqueles que nós temos também, de certa forma, de restabelecer. Por isso que a vida em família é muito difícil. Por isso que a vida em sociedade é difícil. Mas não é porque é difícil que nós vamos abandonar, que nós vamos desistir. Porque se fosse assim, nós estaríamos literalmente perdidos. Imagina se os espíritos amigos, os bondosos que estão lá na frente desistissem de nós, deixando nós à deriva dos nossos próprios vícios, do nosso próprio livre-arbítrio. Nós não teríamos a vinda de Jesus na matéria, não teríamos Jesus como esse nosso administrador desse planeta. Quantos espíritos amigos que nos reconhecem como irmãos estão a todo momento encarnando ou desencarnados junto de nós, trazendo esses bons pensamentos? E nós temos que ser assim também. E aí talvez nós temos uma dificuldade muito grande em compreender essa lei de igualdade que é trazido para nós, porque nós, às vezes, nos entendemos ainda como sendo seres superiores. É o problema de nós enxergarmos apenas do ponto de vista material. Eu gosto muito do capítulo que tem lá no Evangelho segundo o Espiritismo, que fala sobre o ponto de vista. De certa forma, esse capítulo vai trazer que seria muito mais fácil nós enfrentarmos os desafios da matéria se o nosso ponto de vista fosse diferente. Se nós enxergássemos a nossa vida como sendo espíritos imortais.
Porque a partir do momento que nós nos enxergamos do ponto de vista material, realmente fica muito difícil nos enxergarmos como irmãos. Porque como é que eu vou falar que eu sou irmão daquele criminoso que está cometendo os crimes mais bárbaros aqui na sociedade? Mas quando nós nos visualizamos como espíritos imortais, reencarnacionistas, nós vamos lembrar que talvez não muito tempo atrás, em alguma encarnação mais próxima, nós também cometemos crimes muito bárbaros do ponto de vista humano. E às vezes hoje não cometemos mais esse tipo de crime bárbaro do ponto de vista da lei humana, mas estamos cometendo equívocos do ponto de vista da lei divina. E vai chegar o dia que vamos ser melhores do que isso. Então é importante nós nos enxergarmos com esse ponto de vista espiritual e compreendermos que a lei de Deus, ela é perfeita. E a lei de Deus, quando a gente vai lá também no Livro dos Espíritos, na segunda parte que vai tratar sobre as leis morais, a gente tem a última lei, que é a lei de justiça, amor e caridade. Ou seja, a lei de Deus não é uma lei de punição. É uma lei que, dentro da sua misericórdia, vai nos dar a oportunidade de sermos melhores, de fazermos o bem, de atuarmos da melhor maneira possível. E se Deus está fazendo isso conosco, quem somos nós para julgar diferente aqueles irmãos nossos que estão cometendo equívocos que, ao nosso olhar, são coisas bárbaras? Então a gente tem de refletir um pouco. Eu gosto muito de lembrar, na oração do Pai Nosso, que a gente fala: perdoai as nossas ofensas. Só que o que vem depois? À medida que perdoamos aqueles que nos têm ofendido. Nós queremos o perdão, só que não queremos perdoar. Quantas histórias dos livros espíritas, no Novo Testamento, nós temos da necessidade de nós perdoarmos, A gente tem lá do devedor, do devedor lá, que ele é perdoado pelo rei, logo que ele sai, ele vai cobrar a dívida, então ele volta de novo para a prisão e aí fala que agora vai ver dor e ranger de dentes. Porque nós estamos aqui nesse fluxo terrestre para poder cultivar as nossas virtudes. É claro que a gente sabe que tem pessoas que estão nos jogando para baixo, pessoas que nos deixam na dor, que nos deixam no sofrimento. Nós não estamos falando aqui que nós temos que conviver com esse tipo de pessoa. Mas nós estamos falando que, como Jesus disse para nós, a gente tem que dar a outra face. E dar a outra face, nesse sentido evangélico, do cristianismo, é justamente nós não desejarmos o mal para esse irmão que age dessa maneira. Ora, se eu ainda não tenho uma possibilidade de ajudar ele de uma maneira ativa, de emitir bons pensamentos, que pelo menos eu deixe de pensar no mal. Que pelo menos eu deixe de mandar esses pensamentos que vão piorar a trajetória dele. Eu sei que é difícil, mas é muito triste quando a gente vê, por exemplo, vamos pegar um exemplo totalmente material. Nós temos uma pessoa que comete um crime de assassínio do ponto de vista material. É preso, cumpre com a lei do homem. Não importa para nós se a lei é justa ou é injusta, mas a lei do homem, você tem os seus critérios, ele cumpriu com a lei do homem. Ele volta e tenta se reinserir no mercado de trabalho. E aí nós que sabemos que ele cometeu aquele crime, não queremos dar a oportunidade, por exemplo, para ele continuar a sua vida, para ele fazer a sua vida diferente daquilo que ele fez lá atrás. E aí a gente discrimina esse irmão nosso. Como é que nós queremos que esse irmão cresça, evolua dentro da nossa sociedade? Porque se nós estamos limitando as possibilidades dele de trabalho, de possibilidades de agir melhor, de ser melhor, corre o risco dele voltar para a mesma situação que ele estava lá. É o que eu sempre falo, às vezes, quando a gente conversa com jovens, porque com jovens a gente tem a liberdade de conversar, de brincar, de trazer exemplos. Quando a gente pensa, por exemplo, em segurança pública, a gente pensa nesses irmãos nossos que ainda estão cometendo crimes. É muito fácil nós falarmos o quê? Tinha que ter pena de morte, tinha que ter prisão perpétua. Mas existe prisão perpétua, pena de morte, se nós somos espíritos imortais? Houve a pena de morte, acabamos com a vida daquele irmão. Para onde que esse irmão vai? Esse irmão vai continuar conosco. Ele vai encarnar nessa sociedade que fez com que ele perdesse essa oportunidade. Então, quando nós trazemos, muitas das vezes, esse pensamento de reeducação, pensamento de oportunidade, de mudança, é muito mais para nós, enquanto sociedade,
do que para esse próprio irmão que tem que se reerguer. Porque nós teremos que conviver uns com os outros. É da lei. A lei de sociedade. A lei de igualdade. Nós estamos aqui para conviver uns com os outros. Não tem saída. E é interessante quando a gente vai ver um pouco mais sobre a lei de Deus, e a gente vai estudar sobre as expiações e provas, e os espíritos vão trazer um pouco sobre as expiações individuais e expiações coletivas, né? E eles falam que as expiações individuais são muitas vezes ligadas, a maioria das vezes, claro, ligados a condutas do nosso livre-arbítrio enquanto indivíduos, mas que as expiações coletivas estão ligadas em que nós, enquanto sociedades, estamos fazendo uns com os outros. Ou seja, se eu, enquanto sociedade, permito que a minha lei apoie que existe uma legislação onde eu estou cometendo uma pena de morte, por exemplo, eu, enquanto sociedade, enquanto coletividade, eu tenho que arcar com as consequências desses espíritos que estão perdendo essa oportunidade. E, pela lógica, eles vão voltar a reencarnar nesse mesmo contexto social em que ele saiu. É por isso que quando a gente vai no livro Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, nós temos lá que um dos maiores problemas do Brasil, enquanto sociedade, enquanto coletividade, é a Guerra do Paraguai e a escravidão. Né? Porque são momentos em que nós, enquanto sociedade e coletividade, deixamos de entender esse povo, quando a gente pensa no povo paraguaio, os nossos irmãos negros, como não sendo irmãos que a gente deveria analisar, e nós agimos com ele de maneira totalmente agressiva. E aí nós, enquanto sociedade, estamos trazendo todos os reflexos, consequências disso. E aí a gente consegue entender, porque tem sociedades, às vezes, que têm desafios e problemas maiores do que outros. É só a gente olhar para a história. E tudo isso mudaria se nós nos enxergássemos como sendo irmãos de caminhada. Se nós nos enxergássemos como sendo espíritos imortais. E é o que nós somos. Porque, sendo espíritos imortais, nós sabemos, novamente, que nós estaremos, talvez, amanhã na posição daquele que nós estamos apontando o dedo, como nós já estivemos. Às vezes, hoje, né, uma vez eu estava conversando, que eu falo, é muito bom trazer exemplo de adolescente, que a gente se diverte muito, né? Porque os adolescentes trazem umas questões que, às vezes, o adulto não tem coragem de falar. Aí eu lembro que um jovem lá chegou e falou assim, então se hoje eu estou nessa situação mais tranquila, significa que talvez então eu já estou melhor e não vou passar por desafios, dificuldades de novo. Aí eu falei, olha, engano seu. Porque talvez Deus, na sua misericórdia, me deu essa oportunidade de hoje ter uma vida mais tranquila para eu me preparar para um desafio que eu tenho que vir lá na frente. Aí eu até gosto muito de trazer o exemplo do Jerônimo Mendonça. Olha a dificuldade do Jerônimo Mendonça, do desafio que ele teve na última vida da reencarnação dele. Para quem não lembra ou para quem não conhece, o Jerônimo Mendonça, ele tem uma doença que ele não mexia do pescoço para baixo. E ele era um palestrante espírita, ele era levado na cama, na máquina dele, na maca dele lá, e ele fazia as palestras, o estudo dele. E ele era um espírito que vivenciou essa experiência dolorosa de maneira excepcional. Para esse espírito conseguir vivenciar esse desafio dessa maneira, ele teve que ser preparado por muito tempo. Então é isso que nós temos que pensar nessa escola, nessa preparação. Onde todos nós temos ainda aquele débito, não débito no sentido ruim, mas vamos pensar nessa nota que tem que ser melhorada quando a gente pensa na escola, né? A gente tem algo que a gente tem que melhorar, algo que a gente tem que consolidar. Então a gente tem que mudar um pouco o nosso pensamento. Por isso que eu trouxe dessa lembrança do capítulo do Evangelho, do ponto de vista. Lembrar que nós somos espíritos imortais. Lembrar que não tem punição. Eu gosto muito do livro Céu e Inferno, lá das obras de Kardec, que ele vai naquela primeira parte desmistificar muito desse entendimento que nós temos de penas eternas, esse entendimento de inferno, de purgatório, de lugar de tristeza, de lugar de onde a gente está passando. Esse lugar é aqui, esse lugar é na Terra, esse lugar é na nossa mente. Porque às vezes quando a gente desencarna, quem já teve a oportunidade de participar de reunião mediúnica ou de ler algum livro do Manuel Filomeno de Miranda, por exemplo, que vai trazer muito essa questão espiritual, quantos exemplos nós temos daquele que está desencarnado, que às vezes já está com todo o apoio do lado dele, mas ele ainda está vivenciando um verdadeiro inferno, como aquele inferno que a gente fala que existiria com o nosso pensamento equivocado. Então a gente tem que entender, compreender quem nós somos, compreender a lei divina, que é essa lei de amor, lei de justiça, amor
e caridade. Eu gosto muito de uma passagem que tem lá no livro Boa Nova, do Humberto de Campos, que Humberto de Campos ele vem trazer várias histórias de Jesus, né? Ele vai amplificando alguma daquelas passagens do Novo Testamento que nós temos, contando mais detalhes que nós temos ali. Então tem um dos seus capítulos, se eu não me engano é o capítulo 9 ou 10 do livro Boa Nova, deixa eu ver se eu até anotei que vai falar o capítulo certo, mas nesse capítulo você começa uma conversa entre Jesus e os seus discípulos. Eu não anotei, mas acho que eu tinha anotado aqui. Mas aí você tem nesse capítulo ali uma conversa de Jesus e seus discípulos, aonde eles estão discutindo sobre os desafios do mundo, sobre os escândalos, os problemas que acontecem no mundo material. E Jesus vem falar, reafirmar, que é necessário que o escândalo venha ao mundo, mas ele adverte, ai por meio de quem venha o escândalo. E quando ele traz isso, Tiago Menor, ele faz um questionamento para Jesus. Ele fala, mestre, eu não estou compreendendo essa afirmação sua. Porque se é necessário que o escândalo venha ao mundo, mas se o Senhor está advertindo, ai daquele que traga o escândalo, nós temos um problema. Porque nós vamos entrar num ciclo vicioso. Porque aquele que está sendo então escandalizado hoje, vai cometer o escândalo amanhã, e isso vai criar um ciclo. Né? Então imaginemos, alguém foi assassinado hoje, logo aquele que assassinou também seria, entre aspas, assassinado nessa interpretação do Tiago, por conta dessa círculo vicioso da justiça divina. E aí Jesus faz uma indagação para Tiago. Mas até tu, né? Você que anda comigo compreendeu, ele faz uma pergunta. Qual que é a maior forma de redenção da lei divina? E aí Tiago evoca aquele sentimento de vingança da lei de Talião que nós conhecemos. Olho por olho, dente por dente. E Jesus vai relembrar então a Tiago. Mas Tiago, o que está escrito na lei mosaica? Qual que é o primeiro mandamento? Aí Tiago lembra, amar a Deus sobre todas as coisas. E qual que é o segundo? Amar ao próximo como a si mesmo. Ou seja, o amor, ele já estava presente na lei mosaica. Porque se a gente pega os 10 mandamentos, as primeiras leis, os 2 primeiros mandamentos, estão falando do amor. O amor que nós temos que ter a Deus, e quando a gente lembra do amor a Deus, é um amor que significa confiança, que significa fé, que significa esse entendimento que nós temos que ter da lei divina, mas também o amor com o próximo. Porque nós estamos falando que somos irmãos. Então nós temos que amar. E o amor que nós estamos falando aqui não é esse amor do entendimento material equivocado que nós temos. Que é um amor que você acaba de conhecer uma pessoa hoje, você fala que ama essa pessoa, mas depois você brigou, a pessoa te traiu, você fala que não ama mais ela. Olha, que amor é esse? Isso não é amor. Isso é qualquer coisa menos amor. Porque o amor que Deus vem trazer para nós é um amor que envolve respeito, envolve empatia, envolve entendimento, envolve compreensão. É algo que nós ainda estamos batalhando, trabalhando para poder atuar nos nossos dias, no nosso dia a dia. Então Jesus, quando pergunta isso para Tiago, isso serve para nós. Nós hoje, com a doutrina espírita, a terceira revelação, ainda entendemos a lei de Deus como sendo olho por olho, dente por dente, enquanto não é isso. Enquanto é uma lei de justiça, de amor e caridade. O amor que nós estamos falando aqui é batido, essa tecla é batida em todos os momentos. Porque o papel de Jesus, quando vem fazer a segunda revelação, é justamente demonstrar que Deus é esse Pai misericordioso. Ele literalmente demonstra, exemplificando. Lembremos daquela passagem quando Jesus recebe a voz de prisão, Simão Pedro desembainha a espada, corta a orelha do soldado e Jesus vira para ele e fala: Pedro, embainha a sua espada, porque quem fere com ferro será ferido. Ou seja, amor, perdão, não age pelo ímpeto, pela violência, porque isso vai voltar para você. Lembramos daquele momento da crucificação de Jesus, quando ele olha para Deus, roga e fala: Pai, perdoai, porque eles não sabem o que fazem. Ou seja, naquele momento de dor, naquele momento de humilhação, Jesus lembra que é nosso irmão. Ele não esqueceu, estou falando lembrar só para a gente poder reforçar.
Jesus nos lembra que todos são irmãos. Ele reconhece ainda a infantilidade daqueles que estão ali, sabendo que um dia eles vão estar lá na frente. E estão. Quantas histórias nós temos, eu não vou recordar do nome, mas você tem aquela história num dos livros aí do Chico, que lembra que aquele que enfiou a estaca em Jesus, né? Depois ele já estava lá na frente, evoluído, já estava seguindo o mestre. Então é isso, é um processo evolutivo. O que será que nós fizemos lá atrás não importa. O importa é que nós estamos aqui hoje, tendo novas oportunidades, podendo ser cada vez melhores, sendo espíritos imortais, conhecendo a doutrina espírita, a lei de amor. Se Jesus nos trata como irmãos, se esses espíritos que estão à nossa frente também nos tratam como irmãos e querem o nosso bem, é assim que nós temos que pensar, é assim que nós temos que refletir durante a nossa vida, durante a nossa jornada. Né? Allan Kardec, né, lá no Livro dos Espíritos, ele vai trazer de uma maneira assim, muito clara, quando ele... A gente até falou, ele resgata essa ideia da lei de moral, justiça e caridade, demonstrando que não são três leis, são uma só, que ele quer trazer essa intenção, um intuito, que a gente tem que sair um pouco das questões materiais. Lembrar da misericórdia de Deus. Eu sempre relembro também da Gênesis, do capítulo 4, quando Kardec fala que o materialismo é o que nos afasta da espiritualidade, né? Que ele que é o maior inimigo do espiritismo. Porque se nós estamos muito ligados a esse ponto de vista material, é difícil realmente para nós nos vermos como irmãos, nos vermos como espíritos amigos que estamos juntos nessas jornadas evolutiva, jornada de evolução que nós temos que fazer. Então que nós possamos contribuir um pouco mais, que nós possamos fazer a nossa parte. Se nós ainda já não conseguimos apertar a mão daquele que é esse criminoso bárbaro que nós entendemos, que pelo menos nós não cancelemos, né, utilizando a palavra de hoje em dia, as palavras da juventude, das redes sociais, que pelo menos a gente ore por ele. Ah, tem aquele político fazendo barbaridade. Ore por ele. Porque se ninguém orar, vai ser pior ainda. Vamos orar. Orar para que ele consiga perceber as influências dos bons espíritos. Orar para que nós tenhamos a paciência de conviver com a diversidade, com o diferente. Porque isso é necessário. E aí é interessante para a gente fechar o raciocínio, né, quando a gente pensa do que é necessário que o mal venha ao mundo, mas ai por meio de quem vem o escândalo, porque Deus, na sua sabedoria e misericórdia e inteligência, ele aproveita as condições que os próprios homens fazem com o seu livre-arbítrio. Ou seja, não, a gente sempre repete, não precisaríamos passar pelos desafios e dificuldades que nós passamos. Mas nós criamos esses desafios, essas dificuldades, com as escolhas que nós fizemos. Então Deus, para o nosso aprendizado, aprimoramento, permite que nós estejamos inseridos nesses desafios. Ou seja, o escândalo vai vir. Não porque Deus está criando o escândalo, mas como consequência dos próprios atos que nós fizemos. Então é um exemplo que eu sempre gosto de dar, saindo do nosso país para a gente não ficar triste, que a gente é muito melindroso às vezes quando a gente dá exemplo do país. Eu sempre gosto de dar exemplo de um país do Oriente Médio em que você trata a mulher como sendo totalmente submissa. Aqueles homens, aquela sociedade criou esse contexto, aceita viver nesse contexto. Ou seja, você tem uma desigualdade ali que não foi Deus que fez. O escândalo que está acontecendo ali é um escândalo propagado pelo próprio homem. Só que as encarnações acontecem. As pessoas têm que aprender. E aí o que pode acontecer? Pode, não é lei, né? O que pode vir a acontecer? Um desses homens desencarnar e nascer naquela própria sociedade como mulher e vai sofrer as vicissitudes da própria sociedade que ele ajudou a construir. O escândalo está vindo. Claro que quem está contribuindo para que esse espírito encarnado com a mulher sofra vai ter um problema, que ele vai ter que arcar com as consequências deles, mas é necessário que o escândalo venha ao mundo. Porque só assim que esses espíritos vão aprender, vão amadurecer, vão mudar. E nós estamos vivenciando a nossa vida assim. Cada um dentro do seu contexto, cada um dentro da sua responsabilidade, cada um dentro das consequências que tem que colher por conta da atitude que fez nesta ou nas outras encarnações. Então, se nós sabemos que estamos passando por um planeta de expiações e provas, / mundo de regeneração nessa mudança, sabemos que as nossas condições aqui
não são a das melhores, porque a gente sabe que um período de expiações e provas dentro da classificação, proposta por Kardec ao conversar com os espíritos, é a segunda, ou seja, a gente passou pelo mundo primitivo. Nós ainda temos muito a trilhar, ainda há muito o que crescer. Então vamos tentar não dificultar ainda mais a nossa jornada e nem mesmo a dificuldade dos nossos irmãos que estão encarnados neste planeta. Porque se nós lembrarmos, quando Kardec pergunta lá no Livro dos Espíritos qual é o objetivo da encarnação, nós vamos ter duas respostas. Primeiro, que o objetivo da encarnação é o nosso aprimoramento por meio das expiações e provas que nós vamos passar aqui. Mas o segundo é muito importante também, e nós esquecemos dele. Porque o segundo, os Espíritos vão falar que é nós fazermos a nossa parte nessa obra divina. Porque Deus nos utiliza, então nós somos uma engrenagem dentro desse mundo, tanto espiritual quanto material. O bem que nós esperamos acontecer para nós, para a nossa família, nossa sociedade, nosso planeta, vai acontecer por meio das mãos dos próprios homens que estão aqui encarnados. Então cabe a nós nos vermos como irmãos, fazermos a nossa parte e agir de uma maneira diferente da que agimos em outros momentos.